Devoção. Devoção. Gente, aqui está um assunto importantíssimo. Deve ser esclarecido. Porque aqui está o segredo da nossa vitória. É aqui que nós vamos ouvir a voz de Deus. Gente, nós podemos ouvir a voz de Deus hoje. Não é uma boa nova? Saber que nós podemos ouvir a voz de Deus hoje. Isso qualquer um. Você, eu. Mas tem que saber o caminho. Não é bom descobrir o caminho? O caminho para se ouvir a voz de Deus. Há um caminho para ouvir a voz de Deus. Qual é o caminho? Devoção. Devoção. Aí está o caminho para nós ouvirmos a voz de Deus hoje. O que é a voz de Deus? É a direção de Deus, especialmente para mim, especialmente para você. É uma voz direcionada. Tem um foco, você e eu. Isso quer dizer, Deus quer nos ouvir. Ele disse, aproxime-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. Porque Deus quer que a gente se aproxime dele. Porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dirigir, Deus quer ver o nosso sucesso. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Isso é prosperidade. Deus quer ter um povo próspero neste mundo. Isso vai despertar a atenção de muitos, vai despertar a curiosidade de muitos. Você vai ser uma luz, uma referência neste mundo. Quando você aprender a ouvir a voz de Deus. Gente, isso não é importante? É importante demais. E como nós vamos ouvir a voz de Deus? Qual o caminho? A devoção. O que é devoção? Jesus ensinou. Jesus disse. Jesus deu o caminho. Jesus deu a chave. Jesus deu o segredo. Você entra no teu quarto. Fecha o seu quarto. E ali no seu quarto oculto, o Deus oculto vai ver você. Quem falou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo deu para nós a chave do reino. Como ouvirmos a voz de Deus entrando no nosso quarto. Fechando a chave. E ali, você em oculto, o Deus em oculto vai olhar para você. É ali que você vai passar a comunhão com Deus. Deus está pedindo de você comunhão. E essa comunhão você vai fazer de maneira simples, na tua casa. Aí é o que eu chamo a universidade cristã. O lugar onde Deus vai ensinar a você como receber as bênçãos do céu. Como receber a cura. Porque ali você vai ouvir a voz dele. Diretamente no seu coração. Deus fala hoje no seu coração. Quando você cumprir a condição que ele estabelece, você tem que entrar no seu quarto, fechar as portas, e ele vai te ver. E quando Deus te vê, o que acontece? Deus te ouve. E ele vai ver as suas súplicas.
Ele vai ver as suas necessidades, ele vai ver as suas carências, ele vai ver os seus projetos. E aí você vai receber a orientação de Deus. Deus quer essa devoção, é tempo de comunhão com Deus. Por isso que alguém disse, temos que aprender a passar horas com Deus e minutos com os homens. Alguém que disse isso é alguém de muita experiência. Deus quer devoção, Deus quer comunhão, passarmos tempo com Ele. Daí tem um outro lado. Diz que você vai ouvir a voz de Deus também através de ler as Escrituras Sagradas. Pois quando você lê a Escritura Sagrada, a Escritura Sagrada vai falar para você. E aí você vai entender o que está escrito. Na tua luz veremos a luz. Quer dizer, na tua palavra nós vamos ver a tua voz, a tua luz. Então a luz de Deus, a voz de Deus também vem a nós através de lermos a palavra de Deus. Você lembra de Moisés? Ele entregou a Josué 5 livros. Moisés já estava no fim da vida, sabia que ia partir. E entregou o Torá a Josué. E o que ele recomendou a Josué? Josué, medita nesta lei. De que maneira, Josué? De dia e de noite. Para que os teus caminhos prosperem. Duas condições aí. Pegar a lei de Deus, pegar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Aí está uma condição, passar tempo com a palavra de Deus. E outra, como? De dia e de noite, Josué. Para que os teus caminhos prosperem. E o que aconteceu com Josué? Josué tornou-se o líder. Ele substituiu Moisés. Aí está a condição para a prosperidade. Prosperidade é bênção de Deus que não acrescenta dores. E a condição está aí, devoção. Devoção, passar tempo com Deus. Isso é buscar a Deus. Se você se aproximar de mim, eu me aproximarei de você, diz a palavra de Deus. E aí nós podemos ver pessoas que foram libertas. Maria Madalena foi liberta. Por quê? Ela se aproximou de Jesus Cristo. E ela tinha 7 espíritos de demônio. E por se aproximar de Jesus Cristo, o resultado foi liberada. Quem se aproxima de Deus é liberado do mal. Maria Madalena ficou livre. E ela agora passou a ser seguidora de Jesus Cristo. Isso é passar tempo com Deus. E ela foi a mulher que estava lá na hora da ressurreição. Estava chorando ali no túmulo. E era de madrugada ainda. Escuro. E quando Jesus falou com ela, ela não reconheceu Jesus. Seus olhos estavam lacrimejados, era escuro. E ela pensou que aquele homem que falava com ela fosse serviçal, que trabalhasse ali. Maria Madalena aproximou-se de Cristo e foi liberada de 7 espíritos de demônio. Teve aquele outro, era um paralítico, ele não podia andar, mas os colegas aproximaram ele de Cristo. O trabalho era gigantesco. Jesus estava dentro de uma casa, eles não tinham como entrar, a casa estava repleta de gente ouvindo a Jesus Cristo.
e como levar este paralítico na presença de Jesus Cristo. A ideia foi, vamos destelhar a casa e assim vamos descer o paralítico na presença de Jesus Cristo. E eles fizeram isso. Deu muito trabalho. Você já pensou levantar um paralítico com cordas? O cuidado que tem que ter se virar, ele cai e morre. Depois o trabalho de destelhar a casa. E depois com cordas novamente baixar o paralítico até a presença de Jesus Cristo. Isso exigiu muita devoção, exigiu muito esforço, exigiu muito trabalho da parte deles, muita atenção. Resultado, Jesus vendo a fé deles, o paralítico foi levantado. Isto é devoção, aproximar-se de Jesus Cristo. Teve um outro homem também que quis aproximar-se de Jesus Cristo, mas era um baixinho. E para ver Jesus Cristo, que estava no meio da multidão, ele teve que subir numa figueira. E quando ele subiu na figueira, ele despertou o olhar de Jesus Cristo. O que aconteceu? Jesus chamou-o pelo nome. Zaqueu, desce. E ainda disse mais uma coisa, eu vou pernoitar na tua casa esta noite. O resultado, houve salvação na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, e como cobrador de impostos, Zaqueu era muito mal visto pelo seu povo. Era um mau funcionário público. Tirava uma parte dos impostos para ele. E o povo, sabendo disso, o povo odiava as pessoas que trabalhavam com desvio da sua função. O funcionário público que desvia a sua função, a sua essência, e toma atitudes erradas. Era Zaqueu, um funcionário público, um cobrador de impostos, e tirava dos impostos dados pelo povo, uma porção para ele. Muito odiado por essa atitude. Mas Jesus disse, eu vou pernoitar esta noite na tua casa. O povo que viu Jesus falando isso ficaram assustados. Ele é um pecador e Jesus vai dormir na casa dele, vai pernoitar na casa dele. Será que Jesus não está vendo que ele é um grande pecador? Criticaram a Jesus. Mas Jesus sabia que haveria salvação naquela casa. E Zaqueu decidiu, se eu prejudiquei alguém, eu vou pagar 4 vezes a mais. Eu não vou fazer mais coisa errada. A aproximação de Jesus trouxe salvação àquela casa. Isto é devoção. Devoção é você passar tempo com Deus. Aproximar-se de Jesus Cristo. É você pegar a sua vontade e direcionar totalmente para Cristo. É voltar-se para o alto. A sua vontade. Deus quer uma vontade concentrada na direção do alto. E o alto é a palavra dele. A palavra dele é a chave do reino. É assim que vamos conhecer as novas criaturas nesse mundo. Aqueles que se voltam para a palavra de Deus. Estes ouvirão a voz do Espírito Santo. Então teremos a nova criatura. Quem é a nova criatura? Aquele que lê a Escritura e que ouve a voz do Espírito Santo. Jesus falou água e Espírito. E Paulo falou a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Estamos no 3º milênio.
É época do aparecimento dos filhos de Deus, as novas criaturas, aqueles que praticam o ato devocional, a aproximação de Deus através da leitura das Escrituras Sagradas, e estes ouvirão a voz do Espírito Santo. Essa voz do Espírito Santo é a própria palavra de Deus, tendo uma direção. Você, Deus conosco. Estamos no tempo de Deus conosco. E a nova criatura, aquela que pratica a devoção, aquela que aprendeu a aproximar-se de Deus, ouvirá a voz de Deus hoje. Aí está a maneira de ouvirmos a voz de Deus em nossos dias, através de nos aproximarmos de Deus. De que maneira? Nos aproximando da sua palavra. Aí está o cidadão do reino de Deus, aquele que sabe acender a sua candeia. Qual é a sua candeia? O seu espírito. O Espírito Santo vai jogar luz na sua candeia. Isto é, ele vai falar com você através do seu espírito quando você estiver lendo as Escrituras. Na sua luz, veremos a luz. Você viu? A devoção faz você ouvir a Deus. É por isso que diz, esperem no Senhor. Esperem no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor. O que é isso? É a colocação da devoção. Aí você não vai ser precipitado como Saul. Saul precipitou-se e foi fazer uma oferenda a Deus. Ele não podia fazer isso, ele era rei. Esse trabalho da oferenda era do sacerdote. E como ele desobedeceu a Deus, um espírito maligno entrou em Saul. E Saul perdeu a bênção e por fim perdeu a sua vida por causa desta desobediência. Então vamos aprender a esperar no Senhor? Como? Pela devoção. Aí está a espera no Senhor. Ele vai prosperar os nossos caminhos, o teu caminho, o meu caminho, no ato devocional. O que é ato devocional? Aproximação de Deus. Mais tempo com Deus. Comunhão com Deus. Jesus pagou um grande preço para que essa comunhão pudesse existir e hoje o Espírito Santo pode voltar a habitar e estar conosco. Dentro da nossa lâmpada, dentro do nosso espírito. Você é espiritual. Você é espiritual. Você é espiritual. Aí está a lâmpada através da qual o Espírito Santo vai lançar as suas tochas, os seus raios de luz, a sua palavra, a sua semente. Valeu? Aí está a nova criatura. Aquele que sabe ouvir a voz de Deus. Através do quê? De que caminho? Devoção. O que é? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Passar tempo com Deus. Vai vir a resposta à voz de Deus. Aprendendo a ouvir a voz de Deus em nossos dias. Amém.